aula. E o objetivo dessa aula é mostrar em que consiste a mediação de Jesus. Lembrando que na primeira aula que nós demos do discipulado, esse discipulado na caserna, um discipulado filosófico também, a ideia o objetivo nosso é tentar mostrar o que é em comum entre os cristãos, o que nós temos em comum e de que maneira nós, cristãos evangélicos, podemos levar o evangelho no âmbito da caserna, no âmbito militar. Então, na primeira aula nós falamos sobre religião ser Jesus Cristo. Religião não é católico, evangélico, espírita. Nós dissemos que religião é Jesus Cristo. E o livro autêntico que fala sobre Jesus, que nos traz quem é Jesus, é a Bíblia. E pelo fato dela ser inspirada pelo Espírito Santo e falar sobre Jesus, que é Deus que se fez carne, então ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo e ela é também a revelação escrita de Deus. Por isso, ela é o nosso manual de regra e prática. De todos os protestantes, a Bíblia é o livro mais importante porque reúne em si tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa salvação, sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus. Tudo aquilo que nós precisamos e conseguimos saber. Daí a importância das Escrituras. Falamos também que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A famosa doutrina da Trindade que nos une enquanto cristãos. E dissemos que para o conhecimento de Deus, nós precisamos, o Espírito Santo tem que nos levar a conhecer Jesus. E Jesus nos leva a conhecer o Pai. Né? Então existe um caminho que também é trinitário para o conhecimento de Deus. Deus tem que nos tocar, o Espírito Santo tem que nos tocar, nós temos que estar em oração, nós temos que estar na presença de Deus para que vejamos, entendamos quem é Jesus e Jesus nos leva para o Pai e nos mostra, né? Ele reúne em si toda a plenitude de Deus, do Pai. Por meio do Filho nós conhecemos o Pai. Hoje então nos convém falar sobre essa mediação de Jesus Cristo. Para isso nós vamos abrir em 1 Timóteo 2,5. Então, convido os senhores a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo 2,5. Vou pedir para que alguém leia esse texto. Fica na página 173. Página 173, voluntário aí para a leitura. 172, aliás. 172. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Excelente. Então, quem é o mediador entre Deus e os homens? Segundo as Escrituras. Jesus Cristo. Aí eu pergunto para os senhores, o que significa a palavra mediador? Vou abrir para os senhores. O que é mediar? O que é ser mediador? Colocar entre uma coisa e outra. Exato. Se colocar entre uma coisa e outra. Vou usar aqui uma frase de Tomás de Aquino, principal doutor da Igreja Católica, que ele diz: a função do mediador, propriamente, é unir aqueles entre os quais ele é mediador, pois os extremos se unem no meio. Então é isso. A função do mediador é unir os extremos que ele medeia, né? Que ele está no meio. Então, para que alguém seja mediador, ele tem que saber fazer essa função, né? Entender os dois lados, vamos dizer assim. Por que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Senhores, vamos pensar do ponto de vista filosófico, racional. Por que Jesus? Ele é Deus e homem. Exato. Porque Jesus, ele tem a natureza do Pai, ele é Deus, mas ele é completamente humano. Então ele sendo 100% Deus, 100% homem, ele reúne todas as características necessárias para a mediação. Jesus é onipresente? Sim. Jesus é onisciente? Sim. Jesus é benevolente? Sim. Ele tem os atributos de Deus. E Jesus se fez homem? Sim. Então ele tem os atributos humanos. Ele pode fazer esse tipo de mediação. Agora, vamos lá.
aí entra algumas questões, né? O próprio Tomás de Aquino dizia: só Cristo é perfeito mediador entre Deus e os homens, porquanto através de sua morte reconciliou o gênero humano com Deus. A outra pergunta que eu faço para os senhores: nós podemos ser mediadores entre Deus e os homens? Pastor, padre, médium ou qualquer tipo de pessoa pode ser mediadora entre Deus e os homens? Não. É básico, né? Isso é simples. Obviamente não. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, se nós não somos capazes de pensar coisa alguma, quem somos nós para achar que temos a mente de Deus ou que somos capazes de mediar a relação do ser humano com Deus? Aliás, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, né? Não há quem seja útil. Se não fosse por Jesus Cristo, estaríamos longe do Pai. Portanto, nós não podemos ser mediadores. Objetos podem ser mediadores entre Deus e os homens? Romanos 1:23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de animais, répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então o erro da idolatria consiste em tornar uma coisa, uma criatura, algo que é condicionado e dar a condição a essa coisa, colocá-lo como Criador ou colocá-lo como Deus. Mas a principal idolatria dos nossos dias é a idolatria da mediação. É pegar algo condicionado, seja o ser humano, seja um objeto, e colocar como mediador da nossa relação com Deus. Para entender isso, não é à toa que essa é a quinta aula, nós temos que ter passado pelos atributos de Deus. Ora, objetos são mediadores? Não. Objetos nos protegem? Não, também não. Porque a função, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa sorte. Se Deus é a nossa sorte e a nossa proteção, objetos não podem fazer a função de Deus. Os senhores concordam? É por isso que o texto bíblico vai dizer: nós temos que tomar cuidado em pegar coisas, fazer da criatura e colocar atributos do Criador na criatura. Tudo isso leva a um pecado chamado idolatria na Bíblia. Pastor, até mesmo a Bíblia de Salmo 90 tem que deixar aberto dentro de casa. Exatamente. Deixar aberto dentro de casa também. Nós vamos tocar nesse ponto agora. Não, exatamente nesse ponto, né? Obrigado pela... Não, continuem, né? O discipulado, essa aula é para nós falarmos mesmo. Então, se os senhores não falarem, vai virar um monólogo horrível. Então, tem que falar e nós temos que compartilhar, até porque nós temos dúvidas. E é importante falarmos sobre as dúvidas para atentarmos. Agora, eu vou tocar em temas delicados hoje. Não vai ficar tão simples como parece, né? Porque existem as idolatrias evangélicas. Vou entrar nele. Palavras podem ser mediadoras entre Deus e os homens? Não. As respostas são únicas, né? A essas perguntas. Não. Aí eu pergunto para os senhores: palavras têm poder? Sim. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A Bíblia fala que a língua, ela tem poder, né? Tiago fala que a língua tem que ser domada, porque a língua pode causar um sério problema, mas a língua é um objeto nosso, é algo que nós temos, ou seja, nós podemos difamar, nós podemos usar a língua de maneira que acaba com a vida das pessoas, nós podemos falar palavras ruins, podemos falar mal dos outros, e isso nós devemos nos guardar disso. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é se as palavras em si mesmas, elas têm poder. Tem uma que tem, o verbo com V maiúsculo, né? Jesus Cristo. No grego é o Logos com L maiúsculo, Jesus Cristo.
Ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esta palavra tem poder. Agora, a Bíblia tem poder na medida em que ela fala do Verbo e que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso e por isso, somente por isso, a Bíblia é a palavra de Deus. Poderosa. Tira o Espírito, tira Jesus, tira o Pai, a Bíblia não serve para nada. É um livro entre outros. Ela só é a palavra de Deus porque ela testifica sobre o Verbo, ela fala sobre Jesus, ela tem nela o poder do Espírito Santo. Ora, será que palavras sem Deus, apesar de Deus, têm poder? De maneira nenhuma. Mas da onde tiramos a ideia que palavras têm poder? Da magia. Então são idolatrias gospel, idolatrias evangélicas. Achamos que se eu falar sobre morte, eu vou morrer. Se eu falar sobre vida, eu vou viver, né? A boca tem esse poder, até a Bíblia fala, né? Ela pode amaldiçoar, ela pode abençoar, mas esse amaldiçoar que o salmista fala não é no sentido de falar para uma coisa acontecer que vai acontecer, é no sentido de falar mal ou de falar bem, né? De falar coisas de Deus para as pessoas. Então nós temos que tomar um certo cuidado com essa ideia de que palavra tem poder. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9. Diz assim, se alguém achar aí, fala a página, né? 777. Página 777. O qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, não da palavra, mas do Espírito. Porque a letra, a palavra, mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravada com letras em pedras, foi bom, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso, mas muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Os judeus tinham consigo a tradição e a ideia de que não somente a lei tinha poder, como as palavras, né? Os judeus achavam que se eles amaldiçoassem alguém, a pessoa seria amaldiçoada. Se eles abençoassem, a pessoa seria abençoada. Mas na verdade, né, Jesus falou o contrário disso. Jesus falou, não julgueis e não sereis julgados, né? Se nós amaldiçoarmos alguém, né? Jesus fala, ai daquele que diz o racá, a maldição sobre o outro, que estará sujeito à condenação do inferno. Então, quem somos nós para pronunciarmos bênçãos e maldição para as pessoas, né? Isso depende de Deus. Nós não somos a palavra de Deus, nós somos servos de Deus. Mas, pastor, eu aprendi na minha igreja que eu tenho que determinar de Deus, né? Mas basta os senhores pararem para pensar um pouquinho na palavra de Deus, né? E perceberem que servo não manda do Senhor, né? O Senhor continua sendo Deus e nós continuamos sendo servos. Servo obedece o Pai, servo obedece o Senhor. Quem somos nós para dizer como que Deus faz ou o que Deus tem que fazer? Nós, a Bíblia nos diz assim, ó, quando tivermos necessidade, vai no seu quarto, fecha a porta e ora, porque o Pai bem conhece as suas necessidades. Então, nós temos que pedir ao Pai. A oração do Pai Nosso nos ensina a clamar, a orar, a pedir. Nós não podemos determinar nada de Deus, né? Então é uma tradução errada de um versículo que fala assim, olha, então por causa dessa tradução, né, tem que determinar de Deus, porque se determinar vai acontecer. Não faça isso, né? Não determine nada de Deus. Nós não somos deuses e nem nós não somos ninguém para determinar. A nossa palavra para Deus não tem valor algum. Mas se tiver acompanhada do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, aí tem. Aí tem. E agora, como que eu faço? Eu aprendi que tem que ser assim. Precisa depender de Deus. Qual que é a palavra que tem poder? A palavra de Deus, né? Qual que é a palavra que tem valor? O nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus tem autoridade para repreender demônios. O nome de Jesus tem autoridade para que pessoas sejam curadas, né? Porque o nome não é só palavra. Para os judeus, o nome tem a ver com autoridade, com testemunho.
com vida. Então, quando Jesus fala, vão em meu nome, ele está dizendo também, vão na minha autoridade. Era como se um general chegasse em alguém e falasse assim, ó, vai lá no meu nome e pede aquilo lá. Né? Então, ó, eu estou em nome do general. Aí as portas se abrem. A mesma coisa é com Jesus. Né? Quando nós falamos em nome de Jesus, estamos aqui em nome de Jesus. Portanto, espírito maligno, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Ou seja, na autoridade que há no nome de Jesus. Né? Que é o nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Qual é o problema de dizer que as palavras têm poder? Porque a gente começa a achar que o nome de Jesus é um nome entre outros. A palavra de Jesus é uma palavra entre outras. E esse não é o caso. A única palavra que tem poder sobre a sua vida é a palavra de Deus, e não das pessoas. Então não creia em palavras humanas, creia na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a sabedoria e as palavras humanas são diabólicas, carnais, né? Mas a sabedoria de Deus vem do alto e não da terra. Então, é assim que funciona as questões do reino de Deus. Alguma dúvida aqui? Uma colocação, mas é mais ou menos como se fossem profecias e profetadas. Exato, exato. As profecias são aquelas que vêm do próprio Deus. Com certeza. Não é à toa que Deus fala, profetiza, ó filho do homem, né? Jeremias, Ezequiel, ele está querendo dizer, a profecia primeiro vem. Pode perceber os profetas, fala assim, veio a mim a palavra de Deus. Depois ele profetiza. Ele não sai profetizando sem... Isso, mas o nosso clamar, as nossas palavras direcionadas ao verbo, ao poderoso, Exato. elas têm poder. Com certeza. Não Com por certeza. causa da gente, mas por causa certeza. de quem Com certeza. vai acatar. Agora... Assim como Daniel, ou Exato. E outra, palavras de bênçãos, nós podemos e devemos fazer. Deus abençoe a sua vida, olha, tenha um excelente dia, tenha uma excelente semana, né? Olha, em nome de Jesus, seja abençoado. Isso nós estamos orando, isso não é ruim, né? Estamos fazendo isso em nome de Jesus para as pessoas, né? Mas não adianta nós estarmos em nome de Jesus sem estarmos conectados com Ele. É aquele caso do cara que vai expulsar o demônio e fala assim, olha, né? Ele acha que o nome de Jesus vai resolver tudo. Então ele fala assim, ó, espírito maligno, em nome de Jesus, que é pregado pelo Paulo, né? Senhor? Isso, né? Espírito, senhor, lembra? Eu não lembro onde que está, né? Mas Atos, mas eu não lembro o capítulo. Se alguém lembrar. Mas eu te repreendo em nome de Jesus, que é pregado pelo Paulo, né? O Paulo eu conheço, né? Eu já ouvi falar, Jesus eu conheço bem, mas você quem é? E aí o Espírito vai em cima da pessoa. Não adianta a gente usar a palavra de Deus ou o nome de Jesus sem estar coberto pela unção e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, tem gente que hoje acha que, não vou viver com Deus, vou viver de qualquer jeito, aí eu vou lá e recebo uma palavra, me dá uma palavra aí boa, isso não resolve, né? Não adianta nada. E o inverso também, né? Aquelas pessoas que não servem ao Senhor, muitas vezes, elas têm algum poder limitado, permitido por Deus, e é o exemplo disso é Balaão. Exato. Balaão, ele tentou. Balaque, né? Contratou ele Excelente. para profetizar contra, E não deu amaldiçoar certo. o povo de Israel e É. não conseguiu, porque Perfeito. Deus não permitiu. Contra a casa de Israel não vale encantamento. Né? Disse o Balaão. Então, é isso mesmo. Balaão foi pago para isso, tentou, quando ele foi profetizar ou falar contra Israel, não deu certo. O inverso, então tem gente que fala assim, a pessoa me amaldiçoou, então eu vou ficar amaldiçoado? Não, né? Você não vai crer nisso, né? Então creia que Deus está contigo, né? Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Existe uma série de doutrinas que entram no âmbito evangélico que faz com que a nossa mente fique tão confusa que Satanás começa a agir com facilidade no nosso meio, né? Porque a gente começa a acreditar que tem maldição que está em cima de nós, a gente começa a acreditar que tem palavra maligna sobre as nossas vidas, e nós começamos a acreditar em tantas coisas, quando deveríamos crer apenas no poder que há no sangue de Jesus e na libertação que nós temos em Cristo. Então, por muitos anos eu vi pessoas dentro das igrejas sofrendo, né, com
uma série de problemas espirituais e bastava ela ter certeza de uma coisa, né? A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se estamos em Cristo Jesus, se Jesus já pagou por todos os meus pecados, se Ele já morreu na cruz, e eu creio nisso, então fique tranquilo, né? Satanás não lhe toca, o maligno não lhe toca, palavra nenhuma chega, né? Então, nós temos que tomar cuidado com esse misticismo ou com essa magia gospel, porque isso gera um grande precedente, uma abertura muito grande para que o próprio Satanás consiga nos colocar em medo, confusão e uma série de problemas. Seres humanos vivos ou mortos podem ser mediadores? Não. Porque o ser humano é finito e limitado, ele não é capaz de chegar por si só a Deus, né? E após a sua morte, segundo a Bíblia, não existe nenhum contato entre mortos e vivos. Lucas 16, 19. Também tem um texto de Hebreus que fala: o homem é dado morrer uma só vez. 9:27. Qual que é? Hebreus 9:27. Hebreus 9:27, né? Obrigado aí. Esqueci de trazer o texto bíblico, né? Mas Hebreus 9:27 fala: o homem é dado morrer uma só vez, ou seja, não existe, né? O contexto bíblico. Os senhores podem estar aqui falando assim: ah, mas eu acredito nisso. Não tô. Os senhores têm o poder e podem acreditar no que quiserem. Quem sou eu para mudar a opinião dos senhores? Mas eu estou dizendo que, do ponto de vista bíblico, né, a doutrina bíblica foi iniciada no contexto dos gregos que acreditavam na reencarnação. Então, quando o autor de Hebreus fala: o homem é dado morrer uma só vez, ele está combatendo exatamente a doutrina dos estoicos, que falava sobre a reencarnação e sobre Deus como energia, Deus presente nas coisas e assim por diante. Então, olha, mas eu aprendi dessa maneira, eu respeito a sua crença, mas biblicamente não é possível. Biblicamente é ressurreição. Biblicamente a gente morre só uma vez e então tem o juízo de Deus, né? Isso é do ponto de vista bíblico e evangélico, tá? Então, se houver alguém aqui de outra religião, eu respeito, nós caminhamos juntos, mas eu estou falando aí o ponto de vista da Bíblia. O que significa o fato de Jesus Cristo ser o único mediador da nova aliança de Deus conosco? Significa que somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Nós não temos autoridade nenhuma, nós não temos autoridade para que as pessoas sem Jesus sejam perdoadas. Quer dizer que eu não posso perdoar? Você deve perdoar. Os senhores devem perdoar, né? E liberar perdão, se assim buscar, não tem nenhum problema. A questão é, nós não podemos achar que perdoamos as pessoas sem que elas se defrontem com o sacrifício de Jesus na cruz. Porque o que perdoa os nossos pecados não são as nossas palavras ou sentimentos. O que perdoa é o sacrifício de Jesus lá na cruz. Ele levou, né? A Bíblia fala que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de toda a humanidade. Portanto, o que é a propiciação? Tem a ver com a substituição, e não somente substituição, a propiciação, além da substituição, é um negócio a mais, né? É uma graça a mais. Jesus não somente substituiu os nossos pecados, Ele não é somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como Ele nos tornou favoráveis, propícios à graça de Deus. Então a propiciação significa exatamente isso, que Jesus nos fez favoráveis. Não somente temos o perdão dos nossos pecados na cruz, como nós temos o favor de Deus a nosso respeito. Podemos ser abençoados, podemos nos relacionar novamente com Ele. Então, o fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens significa que só Ele pode perdoar os nossos pecados. 1 João 2,2. E somente chegamos ao Pai por meio dele, né? Então Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ah, mas eu quero tentar o caminho X ou Y porque é mais fácil, é mais modesto, é mais humilde. Mas a Bíblia não está dizendo que Ele é um caminho para o Pai. Está dizendo que Ele é o caminho. E só é possível chegar em Deus por meio dele. Então não é por mim, não é pelos senhores, não é por quem morreu,
não é pelo a pessoa lá atrás, não é por anjos, é somente por Jesus Cristo. Pastor, mas isso está muito difícil, está muito radical. Essa é a mensagem bíblica. Nós não temos o direito de pegar o conteúdo bíblico e torcer para nos agradar. Então essa é a mensagem bíblica que eu estou passando para os senhores. Significa que precisamos guardar e confiar somente em suas palavras. 1 João 2,5. Pois elas, e somente elas, têm poder de curar, expulsar demônios e nos abençoar, né? Então os discípulos, quando descobriram o poder que havia no nome de Jesus, voltaram alegres. Jesus falou: por que vocês estão tão felizes? Né? Eles falam: porque nós fomos e oramos e as pessoas foram curadas em seu nome. Em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos muitas coisas. E Jesus falou assim: olha, vocês vão ver muito mais do que isso, né? Então, existe poder e autoridade no nome de Jesus. Esse nome é poderoso, né? Jesus tem poder. Nisso eu creio. Mas nós não temos poder algum. Por que Deus nos atende? Somos filhos. O que mais? Por que Deus nos atende? Misericórdia. O que os senhores acham? Pela misericórdia, pela graça. Exatamente isso, né? Porque Ele nos ama. Lembra da aula anterior? Porque Deus nos criou para nos amar e para se relacionar conosco. Deus nos atende porque Ele nos ama, Ele tem prazer em se relacionar conosco. Mas Ele nos atende por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele olha para nós e vê em nós o sacrifício do seu Filho. A única coisa que tem o poder real de tocar a Deus, tocar o coração de Deus, é o sacrifício do seu Filho. Isso tocou Deus. Isso trouxe sofrimento ao Pai, né? Isso trouxe mudança, né? Deus não muda, mas isso trouxe no coração de Deus sofrimento. Deus viveu a angústia de ver o seu Filho na cruz. E mesmo assim, por amor à humanidade, Ele fez isso. Para que, ao ver o que aconteceu com Jesus, né, o Pai vê o que aconteceu com Jesus, Jesus que sofreu na cruz todo o sofrimento de todo o pecado da humanidade, quando Ele olha para nós, Ele vê em nós o preço que foi pago pelas nossas vidas. É por isso, e somente por isso, que nós somos feitos justos. Daí nós vamos falar nas próximas aulas do tema da justificação pela fé. Somos feitos justos, purificados e perdoados por meio do que Jesus, e somente por meio do que Jesus fez na cruz pelas nossas vidas. Deus pode agir sem que alguém conheça a Cristo? Sim, Deus age de infinitas maneiras. A graça de Deus está sobre todas as pessoas. Deus criou a todas as coisas e todas as pessoas. Mas, no entanto, a ação de Deus visa a nossa salvação e santificação. Deus age em nossas vidas a fim de que nós venhamos a conhecer a Jesus. Então tem muitas pessoas que estão experimentando a graça de Deus, mas ainda não foram salvas, ainda não sabem o que é os seus pecados serem perdoados, ainda não nasceram de Deus. Por isso, a ação de Deus, Deus fez um milagre na minha vida, eu acredito. Deus agiu mesmo independente da religião, eu acredito. Deus fez coisas maravilhosas, eu acredito. A questão é, para que Deus fez isso? E por que Deus fez isso? Deus fez isso para que os senhores se relacionassem com Ele. E à medida que os senhores se relacionarem com Ele, os senhores olharão para Jesus, que é o caminho, que é o ponto de partida do relacionamento com Deus. E à medida que os senhores tiverem os seus pecados perdoados por Jesus, então ocorre um novo nascimento. E o Espírito Santo começa a conduzir as nossas vidas. Então Deus age em nós com o fim de nos santificar, de nos perdoar e de fazer de nós nova criatura, prontos para herdar o reino eterno dele. Deus abençoe a vida dos senhores. Resumindo, seres humanos, objetos, palavras, mortos, vivos e anjos não podem ser mediadores da nossa relação com Deus. Seres humanos, objetos, palavras, mortos, vivos e anjos não têm poder se esse poder não for dado por Deus, né? E portanto, Jesus, ele faz essa relação, essa mediação entre Deus e os homens, perdoando o pecado, nos dando livre acesso ao Pai e nos dando o exemplo e a vida eterna. Então, que Deus abençoe a vida dos senhores e que essa aula fique aí para a glória de Deus
para nos auxiliar nos nossos estudos aí e na presença de Deus. Amém? Amém.